Ei, maravilha! Hoje o assunto é maravilhoso. É tiro, porrada e bomba. Não, hoje o assunto é leve, é muito importante. Boa noite, Flávia. Seja bem-vinda. Vamos esperar o pessoal chegando. Boa noite, Samantha. O pessoal aí, não sei se está por dentro aí das novidades. A gente está fazendo uma série que se chama Jornada de Renovação. Foram 3 lives, assista, as lives estão aí gravadas, estão aí estão no YouTube, no meu canal, e estão também no Insta. Depois eu vou até tirar do Insta, deixar só no YouTube. E cada uma com um tema. Hoje o tema é propósito de vida e vida financeira, tá? Sejam bem-vindas. Enquanto isso eu vou esperando o pessoal um pouco, vou conectando. Buscando inspiração, buscando a conexão com a egrégora que me sustenta para ver o que é necessário a gente compartilhar hoje, né? Boa noite, Aninha. Então vamos esperar o pessoal chegar aí, já vamos trocar aquela ideia, tá? Lembrando que hoje é a terceira live da jornada de renovação e já deixo o convite de antemão aqui, né? Já deixo o convite de antemão aí, que será limitado o número de vagas para o trabalho que vai ter semana que vem. E como é uma ferramenta de grande potencialidade de cura e com um valor bem abaixo, né, do que é cobrado, muitas pessoas vão procurar e em seguida vai esgotar as vagas. Então eu peço que fiquem atentos, né, quem tem interesse, já para eu ir anotando, colocando no grupo, né, e organizando, porque semana que vem a gente já começa trabalhando e será ao vivo 7 dias de terapia constelacional apométrica, beleza? Sem mais mistérios, porque eu não gosto de fazer mistério, mas vamos tocar o conteúdo que a gente veio conversar hoje. Tá? Boa noite, Fabrício. Então a gente vai falar hoje sobre propósito de vida, né? E sobre vida financeira. Bom, a gente tem foi nesse meio holístico, nesse meio, né, das terapias, se fala muito em propósito, em seguir o propósito. Por quê? Tá tendo um chamado muito grande de perceber que às vezes as profissões que nos foram, vamos dizer, que a gente acabou sendo guiado para seguir, às vezes elas não preenchiam não nos dava aquela satisfação em realizá-las. Então foi se percebendo que com o passar do tempo, muitas das profissões a gente estava seguindo a vontade dos nossos pais, uma indução da nossa família, da sociedade que a gente vivia, e acabava não realizando o que a gente chama de propósito. O que é um propósito? É fazer algo com uma finalidade. Então, sair vamos dizer, dessa condução forçada, vamos dizer assim, né? Desse encaixotamento mental de trabalhar apenas para ganhar dinheiro. Ou seja, o trabalhar, ele deve ter um propósito, que aí te traz aquela satisfação interior. Então, hoje a gente fala muito em propósito, e claro, é tudo que começa a ser falado, às vezes acaba se perdendo um pouco, mas é necessário que quanto mais pessoas falarem em propósito, mais a gente começa a entender, começa a buscar, a saber o que é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, para que eu vim para a Terra? Eu vim para trabalhar num lugar que eu odeio, só pelo dinheiro, e aí ficar 7 dias, 8 horas por dia, 7 dias, 5 dias por semana, de segunda a sexta, e aí tenho 2 dias de descanso. E
Então quer dizer que tu tá vivendo a vida feliz só as horas que tu chegou em casa e aqueles 2 dias, sábado e domingo. Porra, então isso não é. Essa vida é uma escravidão, não é uma vida, né? Então, executar um trabalho que por trás tem um propósito, faz toda a diferença. Então, exemplo, o cara que está trabalhando por propósito, está fazendo algo que realmente ele sente que é aquilo que ele veio para fazer, nem que seja por um tempo, cara, não importa para ele se é segunda-feira, se é feriado, ele vai com gosto, ele vai com vontade, ele vai com gana para trabalhar, né? Então aquilo dá prazer. Então, a gente sempre faz aquela pergunta: o que tu faria até de graça? Que se fosse pago por isso, seria coisa maravilhosa. Seria uma coisa maravilhosa. O que tu faria de graça? Então a gente começa e às vezes a gente não sabe. E isso é uma pergunta difícil de ser respondida porque a gente está muito desconexo de quem a gente realmente é. Então é para isso que serve o conhecer a si mesmo, para isso que serve o se internalizar, para isso que serve a meditação, né? A internalização. Então é para isso que servem essas coisas, para a gente conectar com a nossa própria essência e saber o que a gente veio fazer aqui. Saber quem a gente. Porque a gente não é só esse nome e a profissão, os títulos que eu tenho. Não, a gente é muito além disso. Então a gente pode fazer muito além. Então o que eu quero dizer é que a humanidade acabou fazendo com que as pessoas estivessem atuando de uma forma, vamos dizer, muito pequena perto do que a gente pode fazer, tá? Subestimando a nossa capacidade, tá? E isso nós mesmos permitindo, né? Ser subestimado o quanto eu posso realizar pelo universo, pela minha própria vida, né? Bom, então o propósito de vida, muitas vezes cada um tem o seu. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Wagner Veiga, o grande fotógrafo de Itapuá. Então, se conectar ao seu propósito de vida realmente é necessário conectar com a nossa própria essência, de quem a gente realmente é. Tá? Isso sim é um caminho, uma trajetória, e o propósito às vezes não é algo assim, eu encontrei o meu propósito hoje, mas como a gente está, nós somos seres, estamos todo o tempo em transformação, em evolução, às vezes tu tem um propósito por um tempo. Por um tempo tu executa aquela missão, vamos dizer assim, aquele trabalho, né? Tem pessoas que, meu propósito de tal época até tal época foi gerar filhos, meus filhos, e criá-los com o que eu podia dar. Aí depois desse cara adulto terminou meu propósito com os filhos. Agora eu começo uma nova missão, né? Uma continuidade nos propósitos de outras coisas, porque a gente vai se transformando e vai aparecendo novas coisas para a gente fazer e outras, vamos dizer, oportunidades, tá? Ó, a Aninha já perguntou aí, propósito e missão são a mesma coisa? Vamos falar agora sobre isso. Bom, então à medida que a gente começa a se conectar com esse propósito de vida, né? A gente começa a ir trabalhar na segunda-feira tranquilo, feliz, assim, posso. E aí que vem aquela questão que eu falei ontem. Não é só fazer o que gosta, mas também é aprender a gostar do que se faz, né? Que não tem só como... Então, quando a gente pensa, não, então eu vou fazer só o que eu gosto, isso é uma criança que age assim, né? É a nossa parte infantil agindo que, eu vou fazer só o que gosto. Eu vou ficar só me divertindo. Eu vou ficar só na praia, tomando cerveja. Não, e tem as partes que a gente não gosta tanto, mas a gente aprende a gostar. Tem as partes que a gente tem que fazer porque, eu sempre uso um exemplo bem bobo, mas que fica fácil de entender. Eu moro numa casa, mas tem a parte de limpar a casa que eu não curto muito. Mas é necessário. Então, o adulto faz o que é necessário. A criança faz só o que ela quer. Então, essa é a diferença do adulto, quando a gente está vivendo um adulto. Então, o adulto sempre assume a autorresponsabilidade das coisas que vêm para ele. Vem para ele assumiu, bom, beleza, como eu posso resolver isso? É isso que eu preciso fazer? Ok.
tá? E a criança se diverte. E o adulto e a criança estão aqui dentro. Os dois estão aqui. Só que a gente faz as escolhas algumas vezes com a criança e algumas vezes com o adulto. Então a gente precisa entender o que eu, em certas situações eu preciso usar o adulto. Então tudo que for de adulto, uso o adulto. Um relacionamento, uso o adulto. No trabalho, tu usa o adulto. Mas na hora de te divertir, na hora de brincar, né? Tu pode também usar a criança no trabalho? Pode. Tem horas que precisa de criatividade, tem horas que precisa de alegria no trabalho. E aí tu solta a tua criança. Mas a hora de decidir, de assumir uma responsabilidade, de fazer o que é necessário, são coisas de adulto. Então, é o teu adulto que tem que assumir. Então, ontem o assunto foi criança interior. Então, é exatamente, eu estou dando uma continuidade no que a gente falou ontem. Então, nas escolhas que a gente faz na vida. Por que muitas vezes acaba dando essa inversão? A questão da procrastinação. É muito comum isso aí, é a criança tomando a frente. Diz, eu não vou fazer, é preguiça. Deixa, eu prefiro ficar jogando videogame. Isso é a nossa criança tomando a frente. Porque às vezes são umas coisas, situações ou decisões que são importantes de ser tomado e a gente acaba cedendo e a criança toma a frente. Por que a nossa criança toma a frente? Ela toma a frente porque é aí que vem a questão da criança ferida. A criança com traumas que ainda não foram resolvidos. Então, sempre quando há um trauma que ainda não foi curado, lá da tua criança, ela toma a frente nas situações, ou seja, ela reage. É uma reação instintiva do teu próprio ser. Então, por isso que é tão importante tratar aquela criança, por isso que, então, esse trabalho da semana que vem, que vai ser 7 dias de terapia constelacional apométrica, tem um dia que vai ser só criança interior, a gente vai limpar o máximo que a gente conseguir. Tá? Então, por isso é importante, senão a gente fica só reagindo que nem uma criança. E aí culpando os outros, aquela pessoa que não assume a responsabilidade de nada e só culpa os outros, culpa o governo, culpa o pai, culpa a mãe, culpa o marido, cara, ela tá todo o tempo reagindo na criança dela. A criança dela tá cheia de trauma e ela não quer olhar para isso, ela não quer resolver, e aí tem que culpar alguém, né? Então, tem a questão também de se culpar. Quando a gente não consegue, isso é o nosso ego trabalhando, o nosso ego tomando a frente da situação. O ego é esse personagem que a gente está vivendo aqui, que ele está desconexo da nossa essência, do meu espírito, né? Da minha força divina, tá? Mas ele que mantém esse personagem aqui, ele tenta manter, ele é responsável por permitir a sobrevivência de eu estar atuando aqui durante uma vida inteira. Esse papel que eu tô, né? Que eu tô fazendo um papel de Rômulo aqui, nome Rômulo, e agora no momento estou terapeuta. Esse papel que eu estou realizando aqui. E cada um está interpretando um papel, tá? Só que o que a gente, às vezes a gente se confunde achando que eu sou o personagem. E na verdade não, eu sou uma centelha divina, eu sou muito além do personagem. É que nem um personagem, vamos dizer, um ator lá, o X, famoso, o José Wilker. Já até morreu, né? José Wilker. Acho que morreu, mas tá, todo mundo conhece. Ele interpretou vários personagens. Só que por trás daqueles personagens, ele era o José Will. Ponto. Ele não era aquele personagem. Então esse é o ego. O ego é o personagem que eu estou interpretando. E por trás desse personagem tem um espírito que é transcendental. Já teve várias vivências de várias coisas, né? Homem, mulher, rico, pobre, tudo, né? E assim vai. Bom, então o que eu quero... vamos dizer, isso faz parte de trazer um contexto para isso que a gente está conversando. Então a criança interior, ela sempre vai querer colocar culpa em alguém e não assumir as responsabilidades. Então muitas vezes a gente está vivendo assim. E aí, quando a gente está vivendo assim, a gente nunca se conecta ao nosso propósito de vida. Porque a gente está longe de quem a gente realmente é. Então olha a importância disso. Então, às vezes, o propósito também não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes as pessoas acham que o propósito é algo gigantesco que não é. Como eu falei, é gerar filhos, e criar os filhos. Ok, tá, mas agora os filhos são adultos. Agora tem outro propósito, tem outra coisa para tu fazer.
E se tu tá aberto a fazer, se tu tá pronto a te conectar com isso, o universo vai conspirar e tu vai te conectar e tu vai começar a fazer. O ego gosta de competições, falou o Wagner, com certeza. O ego está sempre procurando vencer o outro, né? Ele está sempre se comparando, todo momento, entendeu? Então, ele está sempre querendo vencer. E quando ele não consegue vencer o outro numa competição, então, o ego é a nossa parte instintiva, né? Nosso instinto de sobrevivência, é a nossa parte animal. Então, quando ele não consegue vencer o outro, o que ele faz? Ah, eu sou um bosta mesmo. Aí ele se aniquila. Ele fala, ele se bota para baixo, tipo, para quê? Para chamar atenção, tá? Se a gente entrar aqui no assunto ego, a gente passa 5 lives falando sobre ego. Mas, vamos lá. Falando da questão que a Ana falou lá, do propósito e missão. Cara, missão é uma palavra forte, assim, tipo, pô, uma missão. Eu nem uso muito essa palavra, né? Não sei porque que eu falei, mas a missão. Uma missão é como se fosse uma missão é uma tarefa. Ó, vai lá, aquilo é uma missão, vai lá, bota toda a energia nessa missão e faz essa missão, né? Chama mais os soldados, que nem um soldado, vamos lá, missão tal, pá, vai, né? Coloca a energia lá Só que o propósito é aquilo que te move, entendeu? O propósito é aquilo que te alimenta no dia a dia, tá? Tu vive um propósito. Não é um fato isolado, uma missão. Uma missão é tipo, tu vai lá, tem que resolver aquilo, tem um prazo, pum, 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 pum. Não, o propósito não tem um prazo. Tu começa a vivenciar aquilo. Existe tudo na vida, e aí a lei da impermanência, né? Tudo tem início, meio e fim. Então, às vezes, vai saber, o teu propósito pode ser, às vezes tu revive, tem pessoas que vivem um propósito a vida inteira. Vai se transformando, mas o propósito é o mesmo, e vive aquilo ali, e tudo certo. Tem pessoas que fazem, pela sua própria, vamos dizer, dinâmica de transformação pessoal, ela vive vários propósitos. Ela vivencia daqui a pouco aquele projeto já não faz mais parte da energia dela, ela já deixa para outros ou termina e começa outro. E assim vai. E então não tem certo e errado nisso, né? Com certeza. Então, o que eu quero dizer? A importância de conectar o seu propósito é tu viver feliz, é tu ser feliz, é tu buscar o ser feliz, tá? E aí agora que vai entrar no assunto da vida financeira, que é o que a gente também, que a gente necessita aqui nessa dimensão que a gente vive no planeta Terra, né? Que é da prosperidade financeira, a gente atrai, quando a gente está vivendo o nosso propósito, a gente começa a atrair essa abundância e essa vida saudável financeira, ok? Quando então a gente está conectado a um propósito, a gente começa também a ter gratidão, ser feliz em realizar aquilo, ter satisfação, ter prazer, e aí tu começa a magnetizar e atrair também uma saúde financeira, uma prosperidade financeira. Lembrando que felicidade, prosperidade, riqueza, isso são estados de espíritos. Tá? Esses conceitos foram muito distorcidos. O que eu vou falar aqui, a gente fala muito nos grupos fechados, né? Eu acho que isso aqui não vai cair, mas tem assuntos que a gente não fala no live porque o Instagram começa a cortar, dependendo das palavras, eles fazem uma leitura pela inteligência artificial. Mas vamos falar sobre isso aí. Prosperidade, riqueza, felicidade, e agora não me lembro outras palavras, isso tudo são estados de espíritos, ou seja, a gente que é diferente de ter. Agora eu vou explicar. Ser rico, ser próspero, ser feliz é diferente de ter felicidade, de ter prosperidade e de ter riqueza. Tá? É bem diferente. Então eu conheço muitas pessoas, vocês devem conhecer também, muitas pessoas que têm muita riqueza, mas não são ricas. Tem muitos bens, ou seja, tem riqueza, tem
riqueza material, mas não são. Ou seja, às vezes são até miseráveis, porque elas não desfrutam, não usufruem. Então, quem tem, apenas tem riqueza, quem tem apenas ter, ela tem medo de perder, ela é apegada. E a pessoa que é rico, que é próspero, ela não tem apego, ela desfruta, ela aproveita, ela compartilha quando possível, tá? E compartilhar, que eu digo, não é doar tudo e viver sem nada, não. Ela compartilha conforme ela sente que é possível. E aí que a gente tem coisas que a gente não entende também. O próprio ter uma empresa, né, oferecer algum trabalho, ter uma empresa, vamos dizer assim. Eu preciso fabricar um produto que eu preciso ter vários funcionários. Isso já é uma forma de compartilhar a tua riqueza, porque quantas pessoas tu vai precisar contratar. Então existe, claro, lembrando que esses paradigmas é muito importante trazer à tona aqui e ser discutido sobre isso, porque aqui no Brasil há uma distorção muito grande em relação à riqueza, há uma distorção muito grande em relação a ser empregador. Por quê? Porque foi um país colonizado à base da escravidão, à base da exploração de classes inferiores. Então, mesmo depois da escravidão, que aqueles caras que ficaram marginalizados na sociedade, eles trabalhavam por mixaria. Então a gente percebe que uma grande parte, então aí já é uma cultura, então por isso que aqui as pessoas não são, poucas pessoas são prósperas, poucas pessoas são ricas. Algumas têm um número bem considerável de pessoas que têm riqueza, mas que ser rica mesmo, ter um estado de espírito de riqueza, como é que pensa uma pessoa que é rica? Ela quer contratar mais funcionários para poder, mais colaboradores, para poder aumentar o propósito de vida dela, né? Para tocar em frente o propósito de vida dela, seja qual for, né? Não importa qual seja distribuir conhecimento, seja vender um produto físico, qualquer coisa. Tudo que beneficia o outro pode ser considerado, e que alguém se sente importante, sente a importância de fazer aquilo, pode ser considerado um propósito de vida. Então, as coisas, às vezes a pessoa tem uma loja e vende produtos, e aí por trás daquilo ali ela não está ali só para ganhar dinheiro. Ela tem satisfação em vender um produto e a pessoa sair feliz da loja. Então ela está vivendo seu propósito de vida. Vocês percebem que não é algo tão espiritual, não precisa ser. Porque essa situação esse exemplo que eu usei agora é totalmente espiritual. A pessoa tem uma loja, vende roupa, de grife, não importa. Ela vai lá, ela dá um atendimento diferenciado, ela entende a dor daquela pessoa que está ali, ela entende, o que tu precisa. Eu preciso disso, não sei o quê. A pessoa vai lá, é bem recebida, as atendentes, os colaboradores da loja olham nos olhos, dão atenção, cuidam, fazem de tudo para aquela pessoa, não só para a venda acontecer, mas para que ela se sinta bem. Então olha o propósito por trás. Não é só ganhar o dinheiro. Então quando o fim é o dinheiro, a finalidade é o dinheiro, tu não está trabalhando por um propósito, tu está trabalhando por dinheiro. Mas quando tu está trabalhando por dinheiro, tu é escravo dele. Então perceba, por isso que é a diferença de vibração e de energia de lugares e lugares. Tem pessoas que estão, e vocês começarem a observar isso, vocês vão ver, vocês já foram em lugares que vocês percebiam que ali eram atendidos não por obrigação, mas tu sente a energia, que tu é bem recebido. Então, nem vou citar exemplos aqui, tem um exemplo que eu poderia falar, mas é uma marca, não vou falar. Tá? Que realmente a empresa já foi construída lá da base com um propósito, que é o servir, que é o cuidar daquela, que é o trazer aquela pessoa que vai usar aquele produto para perto, ser íntimo dela, saber o telefone, saber o dia do aniversário dela, e dizer, cara, saber a cor da roupa que ela gosta.
Isso é trazer uma proximidade, aquela pessoa se sente pertencente àquele núcleo. E isso é uma das leis que regem, né, as relações humanas, a lei do pertencimento. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Então, se tu tá trabalhando por dinheiro, só por dinheiro, cara, tu tá sendo escravo dele. Tem momentos que a gente precisa, porque tem conta a pagar, tem isso, tem aquilo. Tem momentos que a gente precisa, a gente tá na 3D. Ok. Mas, cara, se tem algo que vibra no teu coração que tu gosta, começa a fazer paralelamente a isso. Pô, faz no teu trabalho, mas começa a construir o teu mundo, o teu propósito e tudo. E aí agora que vem o conteúdo e tudo começa na nossa mente. Precisa começar a visualizar, tu fazendo aquilo que te toca o coração, tu visualizar, tu começa a sentar e visualizar, anotar cada detalhe. Depois de visualizar na tua mente, tu começa a anotar no papel cada detalhe. Ah, aqui eu faria assim, aqui eu faria assado, aqui eu fazia assim, assado, tá? Por que eu estou dizendo isso? Vou contar uma história aqui que é um experimento que teve nos Estados Unidos, não me lembro se foi na década de 50 ou 60, que eles pegaram uma turma de formandos, não me lembro de qual ano foi, eu não vou lembrar, tenho lá na minhas... E eles pegaram e fizeram uma entrevista, né, com aqueles formandos, perguntando o que eles iam fazer, tal, agora que se formaram, se eles tinham planos para daqui a 5 anos, como é que eles se viam, e daqui a 10, e daqui a 20. Tá, e ali a maioria respondeu, que não sabia, que ia ver, que agora que ia começar. Apenas 3%, se não me engano, foi 100 alunos. Apenas 3 disseram que falaram, eu daqui a 5 anos eu quero estar assim, tá, sabe? Porque eles tinham um plano, eles tinham anotado já como é que eles gostariam de ter. Apenas 3. O resto nenhum sabia. Pô, agora que eu vou ver, agora me formei. Um já tinha um emprego garantido. Tem emprego, mas eu não sei que daqui a 5 anos, eu não sei o que vai acontecer daqui a 10, também não sei. Então nenhum. Mas tinha 3 que tinham isso anotado. Daqui a 10 anos eu vou estar assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Daqui a 20 anos eu vou ter tanto, eu vou fazer. Bom, conclusão. Depois de 20 anos, eles voltaram e entrevistaram toda essa turma. Conclusão. Esses três, financeiramente, valiam mais que os 97. Então, financeiramente, esses 3 valiam mais que os 97. E aí, quem estava fazendo a pesquisa disse, tá, mas o que esses caras têm de diferente? Será que eles vêm de família abastada? Eles eram os melhores alunos? Eles eram os alunos que eram destaque, por isso que eles já... Cara, eles começaram a querer saber por que eles atingiram essa diferença tão grande do restante dos entrevistados. E eles chegaram à conclusão que não, esses caras não eram de raça diferente, eles não eram de família abastada, eles não eram os melhores alunos, eles eram comum, eles eram a média, ok? Conclusão, a única diferença que eles tinham dos outros é que eles tinham por escrito o que eles iam fazer daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. Então, por quê? Qual é a mágica disso aí? Visualizar, tudo é criado na mente. Isso é uma lei, um princípio universal. Né? A primeira lei da hermética é o todo é mental. Tudo começa na nossa mente. Só que depois da mente, como é que tu faz para materializar algo? Tu escreve. Então tu já trouxe para a matéria. E a partir daí, tu começa a colocar energia nisso. Mesmo que seja pensamento, mesmo que tu não tenha condições, tu começa a fazer pequenos atos todos os dias, seja pensando, seja planejando, seja... A tua mente começa a trabalhar a teu favor e tu começa querendo ou não atrair e acaba no frigir dos ovos. A cada dia vai sendo colocado um tijolinho naquela obra e quando vê tem um castelo.
Então o poder da visualização é gigantesco, tá? Então o que eu quero conversar é assim, porra, eu não estou vivendo, eu tô escravo escravo do sistema, tô escravo do dinheiro, estou trabalhando, estou trocando hora por dinheiro, beleza, tudo bem, não é, não estou vivendo o meu propósito de vida, ok, calma. Mas já começa a identificar o que é o teu propósito, começa a buscar isso aí. O que tu sente assim no teu coração? Pô, eu gostaria de fazer isso aqui. Mas não coloca o julgamento da mente e dizer assim, isso aqui não dá dinheiro. Não. Tira isso é crença. Tu precisa tudo dar dinheiro se tu souber monetizar. Então, cara, realizar o teu propósito. Começa a pensar. Bom, achei que eu gosto de fazer, que eu acho que pô, seria bacana, eu acho que poderia contribuir com outras pessoas, né? Não só comigo, mas eu acho que depois de eu compartilhar isso com as pessoas iam me trazer uma alegria muito grande. Beleza. Aí tu começa a ver formas de fazer. Eu não tenho, preciso de tantos R$ 1.000. Ok, calma, não tem esse dinheiro, beleza. Mas tu começa a fazer um planejamento de como captar esse valor, de como encontrar parceiros, pessoas que pensem que nem tu. E assim tu começa a alinhar a tua energia, a tua frequência ao teu propósito de vida. E daqui a pouco começa a aparecer uma oportunidade que vai caminhando em direção ao teu propósito. E isso só que faz parte do conhecer a si mesmo, faz parte da internalização, de limpar crenças, faz parte de curar a criança. Tudo isso tá junto, tá? Então aí entra a vida financeira que é um reflexo, ou seja, a gente vai atrair a prosperidade financeira. Como eu disse, a prosperidade é além do financeiro. A prosperidade é uma. Isso. E aquela pesquisa que eu falei, aqueles caras, além do financeiro, aqueles caras, eles tinham uma vida mais feliz, tinham menos passagem na polícia que o resto tudo. Cara, eles eram, tipo, em vários quesitos, eles estavam bem melhor que os outros. Menos separação, eles não, tipo, menos problema, assim, né? Então eles estavam felizes, eles viviam tranquilo, de boa. Ó, vamos ver o que o Wagner falou. A visão imposta no material pode trazer um vazio quando é conquistada sem um propósito. Exatamente, exatamente. Quando a gente não está vivendo um propósito, acaba ficando aquele vazio. Tipo, putz, é só isso, é só para isso que eu tô trabalhando? Tô trabalhando aqui para comer, dormir, pagar o aluguel? E aí fica sem sentido. Tem momentos que é necessário, tem momentos que a gente está sem saída, né? E tudo bem. Mas mesmo. Então aí entra as lições dos grandes mestres, que, cara, eles, às vezes, mesmo numa situação muito difícil, eles estão pensando, a mente deles está sabendo que eles não são aquilo ali. Eles são além daquilo ali. Eles estão vivendo já o propósito deles dentro da mente deles. Cara, eu estou vivendo isso aqui porque eu preciso aprender alguma coisa aqui. Mas eu não sou isso aqui. Isso aqui é só uma passagem, isso aqui é só um tempo. E aí eles não se fixam naquilo ali. E eles vivem aquele tempo ali que precisam viver, pegam o que precisam pegar ali naquela situação, às vezes situações difíceis. Então isso aí tem exemplos como Mandela, os caras que foram aprisionados, caras que ficaram em tempos em cativeiro, e eles, cara, a mente deles estava sempre focada no propósito deles. Eles estavam vivendo o propósito deles dentro da mente deles e seguiam vivendo. Eles sabiam que aquilo ali não. Eles não estavam aprisionados ali. Então isso é profundo. Quem lê bastante biografia, quem vê bastante vida de mestre, coisa, todos pensam da mesma forma. Todos fazem. Dizer, não tem, todos têm dificuldade pra caramba. Todos são seres que, quando cai aqui na terceira dimensão, cara, eles estão passando as mesmas provas que nós. E por que eles são mestres? Porque eles venceram a si mesmos. Eles não pararam, eles sempre foram resilientes, né? A resiliência, eles foram continuando, mesmo tomando porrada pra caramba. Então, quem puder ver o vídeo do Walt Disney, para mim é uma das mais, vamos dizer, da situação mais pica, assim. O cara passou, literalmente roeu o pão que o diabo amassou. E o cara, não existe um ser na face da Terra que nunca ouviu falar em Walt Disney. E esse cara já morreu há não sei quanto tempo, né? E ele começou isso lá no tempo que era no papel e lápis.
não tinha nada de tecnologia. Então ele quebrou trocentas vezes, ele passou um trabalho danado. E só que ele acreditava, ele visualizava o propósito dele. Ele dizia, cara, e olha o que é isso. Então quem procure aí o vídeo, o filme, cara, é fantástico. É um exemplo. Claro, eu já vi trocentas mil biografias de mestre e leio, sou fissurado em biografia. Principalmente os mestres indianos, que eu gurus, assim, que muitos eu tenho uma conexão legal. Eu sempre gosto de saber, né, o que eles viveram, né? E não é mar de rosas. É trabalho, é internalização, é limpeza. E, e realmente eles acreditam no propósito e eles seguem, tá? E aí a consequência da vida financeira é uma consequência. Então, o financeiro é sempre uma consequência do que tu está fazendo. Então, é o plantio, é a lei do retorno, é a lei do karma agindo. Eu vou plantar, plantar, plantar e eu vou colher. Se eu vou plantar coisa boa, então, para as pessoas que karma como conceito ficou distorcido aí pelo espiritismo principalmente, karma só acha que é coisa ruim, não. Karma é ação, toda ação gera uma reação. É a mesma lei de ação e reação, só que o nome indiano se chama karma. O nome em sânscrito, karma, é ação. Significa, a palavra karma significa ação. Tá? Mas toda ação gera uma reação. Tá? Então, então é a mesma ação, a mesma lei. Lei da ação e reação é a mesma lei do karma. Toda ação que eu tiver vai ter uma reação, né, proporcional àquela ação. Então, cara, se tu tá plantando coisa boa, plantando coisa boa, cara, vai chegar um momento que tu vai colher uma coisa boa. E isso é a lei, tá? Então, da própria questão financeira, vou plantar, 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 porra, às vezes tá difícil, como é que eu vou sustentar meu filho, né? Mas, cara, segue, vai, busca alternativas, tenta remodelar. Tem horas que tu vai ter que trabalhar numa CLT, vai ter que trabalhar prestando um serviço aí que não é o teu propósito. Cara, faz, ok, mas é temporário. Tua mente está lá, continua no teu propósito. Vai, segue alimentando. Tem muitas pessoas, porque a gente já foi doutrinado para deixar nossos sonhos morrerem dentro da gente. Então o que mais tem aqui no planeta Terra é pessoas que com sonhos, sepultura de sonhos dentro de si, que vai deixando morrer. E aí que vem a parte da nossa criança que é importante, que a gente acaba deixando esquecido, que é a parte lúdica de sonhar, de ser quem quer ser. E a criança não tem ainda as crenças, não tem as podas da sociedade, as podas das crenças, da cultura, e a criança permite, né, ser aquele personagem, se diverte com aquilo. E aí a gente acaba matando a nossa criança dentro da gente, a gente acaba se encolhendo, ficando um cavalinho de carroça, olhando só para um lado, e a gente acaba deixando morrer muitos sonhos dentro da gente. Infelizmente, esse é o planeta Terra. Está em transformação. A primeira live foi falar da situação do planeta Terra. Mas assim, ó, eu não abri muita coisa ali. Porque em live, esse assunto cai. Eu sei porque já aconteceu bastante. Então é um assunto que não dá para meter com os dois pés aqui numa live aberta, tá? Principalmente aqui no Insta. Mas a situação é caótica, literalmente, né? A situação do planeta Terra. Então é necessário sim a cura está dentro da gente. É necessário a gente fazer a nossa parte, tá? Então quando a gente parou de fazer a nossa parte e está querendo contar com que Deus, o Jesus vai voltar ou que o governo vai resolver, cara, a gente está passando a responsabilidade para o outro e não está fazendo a nossa parte. Então não está sendo adulto, não está assumindo a sua parte. Então eu vou trazer um exemplo bem idiota, tá? Trazer um exemplo bobo para ficar mais claro isso aí. Que a gente fala às vezes de uma forma mais filosófica e mais abrangente, mas às vezes não vira chave dentro da gente. Vou trazer um exemplo bobo. Tava trabalhando num restaurante e o lixo não era separado.
plásticos, né? Isopor, lata, garrafa plástica, botava tudo junto com um lixo orgânico, com as comidas, tá? O papel se desmancha rápido até na natureza, tá? E aí eu disse, vou botar aqui uma caixa pra gente separar o lixo, a gente não colocar no mesmo lixo, porque não tem muito sentido, né? Isso já é uma prática que eu faço há um tempo. Não tem muito sentido eu botar um lixo plástico e botar no mesmo lugar que vai o orgânico. Olha quanto tempo fica o plástico na natureza. E aí um disse, mas não adianta tu fazer isso, porque a prefeitura não está passando separado agora. Não está recolhendo lixo reciclável. E eu digo, tudo bem, mas se eu não fizer, a minha consciência vai ficar pesada. Então eu prefiro fazer a minha parte. Se a prefeitura não está fazendo a parte dela, o problema é dela. Aí é problema dela mesmo. Mas eu prefiro fazer a minha parte, ficar com a consciência tranquila, do que eu colocar tudo junto e deixar na natureza aquilo tudo embolado junto, ir para um aterro sanitário e cara, vai ficar, minha consciência não vai aceitar. Tá? E não é dizer que o cara é melhor nem nada, isso tudo é a consciência que tu adquire. Então tem coisas que tu aprende que vira valores para ti, que para ti é importante. E para mim nesse momento é importante, já é algo importante para mim, já é um valor que eu aprendi. E isso são coisas que a gente vai aprendendo com a vida, não é certo nem errado, tá? Fazer de outra forma. É consciência de cada um vai aprendendo. Então eu preferi eu fazer, não importa se a prefeitura está fazendo. Eu digo, cara, pelo menos eu tô com a consciência tranquila, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Daqui a pouco lá no despejar do lixo, daqui a pouco aquilo vai se separando, porque já está no lixo separado. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco passa em Pelotas mesmo tem muito coletor, cara que coleta lixo para reciclar. Então ele vai, às vezes pode estar junto no lixo ali, mas ele pega ali um saquinho, ele vê que aquilo é levezinho, tem só plástico, tem só coisa, ele já faz a seleção ali. Mas se tu botou tudo junto, daqui a pouco não vai nem perceber, entendeu? Então são coisas que eu acho interessante a gente... Isso é um exemplo, né? Não estou querendo me promover em relação a isso, nem nada, é só um exemplo que eu achei que fica mais plausível de gente, tá? Então é interessante isso aí, a gente perceber, fazer a nossa parte, não ficar contando, né, com o outro, não ficar contando, porque a transformação do planeta Terra, porque quem é que tornou o planeta Terra como ele está? Quem permitiu, na verdade, que ele fique assim? Nós, habitantes. Então, é nós mesmos que precisamos fazer essa cura, e essa cura está dentro de cada um de nós. Então é mudando esses conceitos velhos que a gente tem dentro da nossa mente, esses paradigmas velhos, essas crenças limitantes. É mudando isso que a gente começa a mudar. Aí a gente começa a mudar aqui no meu universo interno, e aí eu começo a influenciar a meia dúzia que está na minha volta. E aí, e aí deixa eu continuar a história. E aí em seguidinha, eu falei isso, todos que estavam trabalhando comigo começaram a fazer também. Aceitaram de boa, começaram a separar o lixo, não botar mais junto. E não incomodou eles começaram só a fazer simplesmente, bem, eu já influenciei uma meia dúzia ali. Se eles continuaram ou não, o problema é deles, mas naqueles dias eles estavam fazendo isso também. E aí eu influenciei a minha família, daqui a pouco um começa a influenciar, vira uma reação em cadeia, daqui a pouco eu estou influenciando um bairro, daqui a pouco eu estou influenciando várias pessoas na internet, positivamente. Ou seja, mudando paradigmas. Esse é o caminho, não tem outro jeito. Tá? Então, todos esses paradigmas antigos de competitividade, de egoísmo mesmo, de olhar só o seu umbigo, de querer massacrar o outro, de querer tirar as coisas que é do outro. Tá? Isso são paradigmas velhos. Aí tem toda uma explicação de exploração humana, e tudo são explicações, mas isso foi no passado. O que a gente pode fazer agora, no presente, para mudar essa situação? Eu não tenho como voltar lá no passado e dizer assim, pô, cara, como é que vocês vão escravizar as pessoas só porque são de outro continente, de outra cor? Vão tomar no cu. Não tem como fazer isso. Já aconteceu, cara. Então eu tenho que mudar agora. Minha forma de pensar, a minha forma de agir.
o reto pensar, o reto agir. Né? Quantas emoções aqui dentro de inveja, de ódio, estão aqui dentro. Então, cara, começar a botar para fora isso, tirar fora, limpar. A minha criança está cheia de trauma, limpar a criança, curar. Tem ferramentas, não é através de remédio. Remédio não resolve. Né? E ficar conversando só a nível mental, contando a historinha que tu quer que o outro ouça, também não resolve. Resolve é ir lá na profundeza do teu subconsciente, lá trabalhar a tua consciência. Isso sim resolve. E para aí tá as ferramentas, está crescendo o número de terapeuta e de ferramenta terapêutica. Para isso está vindo seres mais evoluídos de vários orbes vir ajudar a evolução da raça humana, do planeta Terra. Eles estão vindo. Quem está aberto a essa conexão consegue perceber isso aí. E é simples, não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Mas tá acontecendo a evolução, só que a evolução, o bem, ele trabalha dentro da lei, ele trabalha de uma forma permitindo o livre-arbítrio. Entendeu? Ele não vai impor nada. Ele vai deixar a pessoa perceber que precisa tomar consciência, perceber que precisa mudar o paradigma, né? O paradigma é um conjunto de crenças. Várias crenças formam um paradigma. Beleza, meu povo? Cara, eu acho que era isso que eu tinha para falar, para comunicar. Quem quiser participar, deixa aqui o convite. Cara, isso vai ser uma oportunidade meio... só a espiritualidade mesmo para me fazer isso aí mesmo. É uma oportunidade única. 7 dias de TCA, tá? A energia de troca vai ser R$80 por 7 TCAs, tá? Para quem sabe aí, uma TCA, uma sessão única é 350, tá? Então, vai ser 7 TCAs por R$80. Cara, quem tá afim de realmente curar... Ah, mas eu não posso participar de todos, não importa. Tu vai estar no grupo, a tua energia vai estar sendo trabalhada. Se tu quiser assistir lá ao vivo e participar, ok, beleza, melhor. E aí tu tá vendo, tu tá trabalhando, tu tá sentindo. E aí vai sendo dados comandos, vai sendo trabalhadas as energias. Mas quem não posso participar nesse horário, não tem problema, vai ser trabalhado igual. Tá? A egrégora espiritual que sustenta esse trabalho vai trabalhar as coisas que tu precisa nesse momento. Mas é isso aí, povo. Gratidão. Ó, a Alice já tá na lista. E é limitada as vagas. Mas deixa aí o convite. E vocês também que souberem assim, fulano precisa disso. Manda, isso pode salvar uma vida. Tem gente se matando aí Cara, a maior pandemia que existe já há muito tempo é o suicídio, tá? E suicídio de várias formas, né? Existe por drogas, por bebida, tá? Então isso não é contabilizado. Isso se chapa e sai de carro, pum, dá num poste, ou bate lá e mata não sei quantos. Cara, isso é suicídio também. Esse não é contabilizado, mas só os contabilizados, acho que há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, era em torno de 1 milhão por ano. Tá? Tá bom para vocês? 1 milhão de pessoas. Pega uma cidade grande aí, de 1 milhão de habitantes e em um ano esvazia ela. Pessoas que se suicidam no planeta Terra. Então isso sim é pandemia. Tá? Então, tem como evitar? Tem. A cura do espírito. Tá? A cura do espírito que vai evitar isso aí. E lembrando que mente, emoções e o corpo está tudo ligado. Beleza, meu povo? Gratidão, fique com Deus. E quem chegou depois, assiste a live aí que tem bastante conteúdo que foi compartilhado aí, que a gente só fala nos grupos fechados. Valeu, grande abraço.